Bem, o trecho que a gente vai refletir hoje está no capítulo 13 desse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 13, tem vários itens. A caridade material e caridade moral está refletida, está discutida nos itens 9 e 10. Esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, ele contém extratos dos evangelhos que estão na Bíblia, dos canônicos, e comentados ou por Kardec ou pelos espíritos, né, que ajudaram Kardec a fazer a codificação. Sempre no início de cada capítulo a gente tem trechos do Evangelho e logo em seguida, então, tem os respectivos comentários. Eu vou ler aqui, a título de referência para a nossa reflexão, duas passagens. Vou ler aqui uma de Mateus, capítulo 6, versos de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita fez, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Agora eu vou ler aqui mais um trechinho, que fala, que está em Mateus também, no capítulo 8, versos também de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão do povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrais aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Bem, está claro, pelo que eu li, que esses dois trechos, né, de Mateus falam sobre caridade. No primeiro item, ele fala que nós devemos fazer essa caridade em segredo, se possível. Ou seja, que a nossa mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. Ou seja, que, se possível, a gente não procure nenhum tipo de paga. Seja ela um reconhecimento, um obrigado, enfim, qualquer coisa. A segunda leitura fala-nos que também diz, né, que ele deixa claro para o leproso que foi curado, para não divulgar isso. Parece um pouco de contrassenso, porque ele fala para o pobre que foi curado da lepra, para ele não divulgar a cura para ninguém, mas, ao mesmo tempo, se apresentar ao sacerdote. Mas Jesus fala isso porque, na época, a gente está falando isso no século I, na Judéia, quem tinha lepra era excluído da sociedade, era obrigado a sair da sociedade, né, e viver, né, de maneira sofrível. Então, como ele estava curado, ele precisava se apresentar a um dos sacerdotes do Templo de Jerusalém para comprovar que ele estava curado, para que o nome dele fosse riscado da parede do templo, porque todo aquele leproso tinha o nome escrito na parede do templo, e assim, né, com o ok do sacerdote, com o nome apagado no muro de Jerusalém, ele pudesse voltar ao convívio social normal. Então, não tem contradição nenhuma nisso. Tá? Bem, então Jesus fala nesses dois trechos em Mateus sobre caridade. E deixa claro que a gente deve procurar fazer isso em segredo, porque
Deus, que vem em segredo, vai fazer a recompensa adequada. Então, nós precisamos, primeiramente, entender o que é caridade. A princípio, a gente, né, tem lá uma consciência do que seja caridade, mas vamos detalhar um pouco mais isso, para isso ficar bem claro o que é caridade, para eu poder depois, mais à frente, falar das diferenças entre uma caridade material e uma caridade moral. Caridade, né, vem do latim caritas, que significa amor. E que no Brasil essa palavra não existia, mas como as missas eram rezadas em latim no início do século passado, era muito comum os padres falar na homilia, explicando, comentando o evangelho lido, a palavra caritas. Carita, carita, carita. Aí essa palavra começou a ser utilizada no nosso meio como caridade. Que, na verdade, o significado que a gente pode dar a essa palavra é de amor materializado, amor colocado em prática. Porque na Bíblia não tem essa palavra. Se a gente procurar a palavra caridade na Bíblia canônica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não tem a palavra caridade. Tem a palavra amor. Porque quando traduziram para o português, né, tudo que aparecia a palavra carita, né, foi traduzida como amor, assim como aparecia a palavra amore, foi traduzida também como amor. Então a palavra caridade sumiu. Os padres, né, fazendo homilia em latim, é que trouxeram essa palavra carita para o nosso português, caridade. Que é isso? Né? O amor materializado, né, para o nosso próximo. Agora, essa prática tem dois inimigos que a gente tem que ter consciência para que possamos fazer a caridade e ter o melhor proveito disso. Porque a caridade nos empodera, nos enche de poder, poder de ser, não de ter. Quais são os inimigos? O orgulho, na verdade, o orgulho ruim, e a vaidade ruim. Nós temos, eu já coloquei isso em outra preleção, nós espíritas, tendemos a achar que todo orgulho é ruim, que toda vaidade é ruim. É comum falar isso, eu tenho que cuidar do meu orgulho, eu tenho que cuidar da minha vaidade. O orgulho e a vaidade, quando estão sob controle, é bom. Tem a ver com amor próprio. E até para que nós possamos praticar a lei maior que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, eu preciso controlar o meu orgulho e a vaidade. Mas eu preciso me amar. Porque eu só consigo amar o próximo se eu me amar. Eu só dou o que tenho. Se eu não me amo de maneira equilibrada, eu acabo não conseguindo amar o meu próximo ou amando o meu próximo de maneira errada. Então, eu preciso me amar de maneira equilibrada. Mas eu tenho dificuldade em amar o próximo. Eu amo a Deus e me amo, mas o próximo eu tenho dificuldade. Então, você não ama o próximo e não ama a Deus. Porque se o Deus, o divino, o Criador, está manifesto em tudo que nos cerca, ele está manifesto no nosso próximo, nos animais, na natureza como um todo. Quando Jesus trouxe amar ao Pai sobre todas as coisas, é amar toda a sua manifestação. E o divino se manifesta através da criação, através de suas leis universais. É assim que o divino se mostra que está vivo para nós. É assim que eu sei que Deus existe. Deus existe porque ele criou o universo conhecido pelo homem há 13,8 bilhões de anos e continua criando o universo até hoje, porque galáxias, estrelas, planetas até continuam sendo criados até hoje. A vida continua sendo criada até hoje. E através de suas leis. Ou seja, o divino tem as leis universais que valem em todo o tempo e lugar, que valem para toda a criação, são leis perfeitas, porque provém do divino. Então, não dá para interpretar, não cabe interpretação. Vale para toda a criação. E é assim que ele se manifesta. Se eu soltar algo, vai cair, porque é uma lei universal, a lei da gravitação. Ou seja, funciona também na matéria, como a lei da causa e efeito, é uma lei mais abstrata. Então,
O divino se manifesta em tudo. Então, eu não posso dizer que amo o divino, mas não consigo amar meu próximo. Estou sendo hipócrita. Eu só vou conseguir realmente amar o divino, de verdade, com verdade, se eu conseguir amar meu próximo. Mas para amar meu próximo, eu preciso me amar. E para me amar de maneira equilibrada, eu preciso controlar o orgulho e a vaidade. Porque quando eu me amo demais, eu desenvolvo orgulho ruim. Porque eu me acho especial. Eu me amo tanto que eu me acho melhor que os outros. Ou seja, não é ruim eu me orgulhar do que tenho, do que consegui, do que fiz, de uma conquista. Isso é meu mérito, é meu amor. Mas quando essa conquista, esse ter a mais, esse ser a mais, me faz sentir-me melhor que os outros, aí eu desenvolvi um orgulho ruim. Estou me amando demais, de maneira errada. Esse orgulho é ruim. Eu preciso calçar as sandálias da humildade e voltar o orgulho para a posição correta. Sim, eu me orgulho do que fiz, do que conquistei, do que tenho, do que sou, mas eu não sou melhor que ninguém. Vaidade é algo parecido. Eu preciso me amar. E quando eu compro uma roupa de grife, porque me veste bem, eu gosto, é leve. Quando eu vou malhar na academia, porque eu quero cuidar do meu corpo, quero deixar ele flexível. Isso é amor próprio, é se gostar. Essa vaidade é boa. Eu fazer uma cirurgia corretiva qualquer, para meu prazer pessoal, isso é vaidade boa. Quando que a vaidade é ruim? Quando eu faço qualquer uma dessas coisas que eu coloquei pelo outro. Eu vou na academia para ficar com o corpo trincado, para chamar a atenção das outras pessoas, para buscar na outra pessoa o amor que me falta, né, o carinho que me falta. Está faltando amor, é o contrário do orgulho ruim. Orgulho ruim, eu me amo demais, aí me acho melhor que os outros. A vaidade ruim, eu me amo de menos, aí eu vou buscar no outro o amor que me falta, a atenção que me falta, o carinho que me falta. Aí eu vou comprar uma roupa de grife, não é por meu prazer, é porque eu quero chamar atenção, quero me destacar. De novo, eu tenho que ser modesto, reconhecer que eu estou sendo vaidoso demais para equilibrar o meu amor próprio. Então é bom ser vaidoso, é bom ser orgulhoso, mas de maneira equilibrada. Porque me amando de maneira equilibrada, eu consigo amar meu próximo. E amar meu próximo, né, é uma prova que eu realmente amo o divino. Porque o divino está manifesto no meu próximo. Ah, mas amar é muito difícil. A gente confunde, eu já coloquei isso aqui também em outra palestra, a gente confunde amor com gostar. Jesus pediu para que nós amássemos o nosso próximo, ele não pediu para que nós gostássemos do nosso próximo. Ah, eu consigo amar sem gostar? Sim. Eu não gosto do que ele pensa, sente, fala ou faz, mas eu o amo, porque é filho do mesmo Pai, é uma consciência em evolução como eu sou. Ele está numa encarnação ruim, num momento ruim, mas, quem sabe eu em outra vida, em outra existência, como fui até pior. Eu preciso amá-lo. Amar de maneira incondicional. É o amor de mãe, que ama o filho, independente do que ele pensa, sente, fala ou faz. Eu simplesmente amo o filho. É diferente de gostar. Eu sempre uso esse exemplo, é meu forte, mas eu uso. Eu amo o pedófilo. Eu não preciso gostar do que ele pensa, sente, fala ou faz. Inclusive, eu preciso excluir ele da sociedade, para proteger a sociedade desse pedófilo, e preciso, e dele mesmo até, né? Para ele não fazer mal a si próprio. E isolar, mas tem que fazer isso com todo o amor do mundo. Porque senão eu estou sendo tão desumano quanto ele. Então eu não gosto do que ele fala, pensa, sente ou faz, mas eu o amo. Porque é filho do mesmo pai. Quer queira eu, quer eu não queira, ele é meu irmão, porque tem o mesmo pai, é um espírito em evolução como eu sou. Está num momento ruim, numa vida ruim. E eu preciso isolá-lo, mas eu tenho que fazer isso com todo o amor do mundo. Jesus pediu para que nós amássemos, não que nós gostássemos das pessoas. Tendo isso em mente, fica mais fácil a gente praticar caridade. A gente amar o próximo. Mas, repito, para amar o próximo, eu preciso me amar em equilíbrio. Orgulho e vaidade em equilíbrio para eu conseguir amar o meu próximo. Eu preciso gostar. E aí eu estou amando o divino.
Então, caridade é praticar o bem. Aí vem outra conclusão. Sim, é praticar o bem. Mas isso não significa que a gente é bom. Praticar o bem não é sinônimo de ser bom. Porque ser bom é praticar o bem o tempo todo. É ser bom sozinho, em quatro paredes, em pensamento, em sentimento. Isso é ser bom. É ser benevolente, como está colocado no Livro dos Espíritos. Fazer o bem, de vez em quando, de maneira ocasional, isso é ser beneficente, é fazer beneficências. É bom? É, lógico que é. Mas nós precisamos buscar algo mais. Nós precisamos buscar a benevolência, e não só a beneficência. Nós temos que procurar fazer o bem cada vez numa quantidade maior, para que um dia a gente consiga ser benevolente praticando o bem o tempo todo. E, repito, praticar o bem o tempo todo não é só em atos e palavras. Não é só através do meu verbo e das minhas ações. É através também do que eu penso e sinto. Porque o tempo todo, quer queira, quer eu não queira, eu estou irradiando energias. Eu, como já coloquei também isso aqui, eu sou uma usina de processamento de energias. Eu capto energias o tempo todo, processo essas energias e irradio essas energias para o universo. Capto energia através da alimentação, da água, do ar que respiro, do prana, da kundalini. Eu capto energia de um monte de lugar. Uso boa parte dessa energia para manter essa máquina biológica funcionando, porque eu não sou ela, eu me manifesto através dela, eu habito essa máquina biológica, mas eu não sou essa máquina biológica. Espírito não tem sexo. Espírito é uma consciência que, periodicamente, se manifesta através da matéria, de acordo com a sua capacidade, com a sua energia, com o seu poder, para se manifestar. E, com essa consciência, se manifestando dessa forma, ele valida aprendizados, vivências, consciências. Só que, para manter essa máquina biológica funcionando, ele tem que plasmar essa máquina usando energia, condensando energia. E para manter essa máquina biológica funcionando, plasmada, ele precisa de energia. Cada um de nós. Então, nós captamos, processamos e irradiamos. Mantendo essa máquina funcionando, para a gente habitar ela e poder se manifestar. E através das nossas ações, das nossas palavras. Porque eu gasto energia para falar, eu gasto energia para agir, eu gasto energia para dormir. Eu gasto energia para pensar, para sentir. As minhas obras, que é o que eu falo, penso, sinto, faço, gastam energias. Então, eu sou uma usina de energia, eu processo energia o tempo todo. Então, eu preciso processar essas energias da melhor maneira possível. E isso tem a ver com fazer o bem, praticar o bem. Da mesma forma que um motor elétrico, quanto mais energia ele absorve, mais trabalho ele consegue fazer, não é assim? O nosso secador, eu não tenho cabelo, mas quem tem, né, tem lá um secador, quanto maior a potência você coloca no secador, mais energia ele suga da tomada, mais potência ele exala, mais calor, mais tudo ele faz do que ele tem para fazer. Nós somos assim. Quanto mais energia nós usinamos e irradiamos de maneira construtiva, curadora, protetora, mais potência, mais empoderados nós ficamos. Só que com uma vantagem. O motor, quanto mais energia ele suga, mais potência ele fornece, ele esquenta, ele pode queimar. E não é só motor elétrico, não, motor mecânico também. Quanto mais você fazer ele trabalhar, mais chance dele quebrar. Nós não. Nós não. Como nós não somos essa máquina biológica, nós só usamos essa máquina biológica, nós podemos absorver energia de maneira infinita. E exalar ela de maneira infinita.
Porque o que importa é o gradiente. O vaso que nós habitamos, que contém os nossos corpos físicos, astrais, mentais, búdicos, nirvânicos, enfim. O vaso que contém os nossos corpos, ele é finito. Mas a quantidade de energia que passa por ele por unidade de tempo, essa é infinita, é o gradiente. Eu posso usar de maneira total. E quanto mais caridade, mais bem, mais amor eu forneço para o universo, mais empoderado eu fico. Mais saúde eu tenho, mais energia eu tenho, mais poder de ser eu tenho. Jesus disse isso. Vós sois deuses. Que cada um de nós tem a centelha divina aqui dentro. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Está na Bíblia, é só procurar lá no Evangelho. O divino está em nós. Cada um de nós. A gente só precisa manifestar esse divino, essa luz divina. Só que o que acontece? O nosso ego, o nosso eu menor, cascas egóicas, não deixa a luz divina brilhar o tempo todo. Ela brilha de vez em quando a gente faz um bem, uma beneficência. A gente precisa trabalhar, nos refinando espiritualmente, buscando, como dizem, a purificação, a santificação, a iluminação, para que nós possamos deixar a luz divina vazar por nós. Isso que é ser um ser iluminado, santificado. E ele faz isso não é para a sua glória, ele faz isso para a glória do divino, porque ele é só um instrumento. Instrumento de manifestação do Pai. Olha que lindo. Isso é praticar o bem. Só que a gente precisa fazer isso de maneira contínua, sendo benevolentes. Bem, e aí vem a caridade, então, material. O que é fazer caridade material? O nome já disse, né? É, por exemplo, doar uma roupa, doar um calçado, doar um dinheiro. Isso é fazer o bem? É, praticar o bem. Isso é legal? É. Mas isso é melhor ainda se eu fizer de maneira incógnita. Se eu fizer isso com verdade. Como assim? Por exemplo, eu ganhei um prêmio na loteria. Dou, um exemplo, gente, para a casa espírita de maneira anônima. E não conto para ninguém. Nem para os meus amores mais próximos. Tive um rendimento extra numa carteira de ações. Faço uma doação anônima. Esse ato é um ato de bem, só que ele é um ato de bem com mais poder do que simplesmente doar e avisar para os entes queridos ou para a sociedade que doou. Por quê? Porque internamente é aquilo, a gente está procurando reconhecimento, a vaidade aí, né? Eu quero, sem querer, eu falo para o colega do trabalho que eu participei de um bazar na casa espírita ou na minha igreja, que eu participei de um evento social qualquer. Para que eu falo isso? Né? Às vezes a gente solta essas coisas, né? Sem querer, porque a gente quer reconhecimento, é a vaidade aí, eu estou buscando no outro a atenção, a querência que está me faltando. Então, o ideal é fazer isso de maneira escondida, oculta. Mas o importante é fazer o bem. Isso é o mais importante de tudo. Se você puder fazer isso de maneira incógnita, melhor ainda. Quer ver um outro exemplo de caridade material? Eu tenho 2 pares de tênis. Os 2 eu uso, né? Só que estão usados, eu compro um terceiro par. Aí eu pego aquele que é mais usado, que eu uso menos, que eu gosto menos, e dou para a casa espírita ou para um morador de rua. Eu só preciso de 2 pares. Isso é fazer o bem? É. Isso é legal? É. Isso é caridade? É. Mas quer ver uma coisa melhor? Eu tenho 2 pares de tênis que eu uso, mas eu vejo alguém que precisa, que não tem nenhum. Eu dou aquele que eu tenho para aquela pessoa que precisa e fico só com um. Entenderam a diferença? O primeiro foi beneficente. Ele deu aquilo que ele não usava mais, que ele não gostava mais,
né, porque comprou um outro par. Ele foi beneficente, ele fez o bem. O outro, o segundo exemplo, foi benevolente. Ele deu um par que ele usava. Gente, eu sei que é difícil, falar é mais fácil, mas ser benevolente é isso, é você dar algo que você gosta, que você usa, porque o outro precisa, por amor ao outro. E a caridade, a caridade moral? A caridade moral, essa é muito fácil de fazer, porque não requer recursos materiais. Só requer vontade de ajudar, amor. Por exemplo, na minha casa, na minha vida doméstica, lavar uma louça, sem ninguém pedir. Passar a camisa de um irmão, que eu estou passando a minha, vi que a dele também está lá, eu passo, dobro, guardo, nem falo nada. Caridade moral. E a nossa casa deve ser um laboratório principal de refinamento do nosso espírito. São os nossos amores. Outro exemplo de caridade moral é ajudar o outro. Por exemplo, levar o cão do vizinho para passear. Não precisa pedir, não, você se oferece. Você pagar uma conta, você vai no banco e você pergunta para o vizinho ou para o colega do trabalho se ele não quer, se tem alguma conta para pagar. Para pagar a sua, paga dele. Sem interesse nenhum, só porque pode fazer. Isso é exemplo de caridade moral. Mais exemplo, gente. Vibração. Vibrar pelo outro. Eu posso fazer caridade em pensamento? Pode. A gente irradia energia pensando e sentindo. Vibrar é isso, pensar e sentir. Então, quando eu faço uma oração pelo outro, realmente com vontade de ajudar, de alguma forma poder ser útil, eu estou fazendo caridade moral. Quando eu perdoo o outro, na verdade, eu estou fazendo caridade para mim mesmo. Porque perdoar tem mais a ver comigo que com o outro. Por isso que a gente não deve nem pedir perdão para o outro, ele deve pedir desculpa, tira a minha culpa. Perdão é coisa interna. É você dissolver em você mágoas que você causou em você mesmo, com raiva por algo que você, no seu julgamento, julgou que alguém lhe fez. Perdoar é caridade. Elogiar. Elogiar é caridade. Um elogio sincero. Né? Elogio sincero. Bajulação, não. Outro exemplo de caridade moral. Você conversar com alguém que precisa. Você perceber que alguém precisa de conversa. E acontece isso. Se você perceber que a gente não para. Se você perceber, você vai ver que tem gente que precisa, até para se aliviar, de desabafar. Você conversar com alguém. Ou só dar ouvido, só escutar. Ou pior ainda, ficar junto. Não fala nada, só ficar junto. É só a gente procurar essa sensibilidade que a gente percebe. Os momentos que a gente pode praticar a caridade moral. Eu lembrei de um outro exemplo que eu vi um dia, já faz um tempinho, né? Eu, descendo a escada, eu vi um senhor cheio de frio subindo a escada e uma menina, né, uma adolescente, subindo a escada, correndo atrás dele, tirando a blusa e dando para o senhor. Porque ela estava com uma outra. E o velho não tinha nenhuma, o senhor. Isso é caridade moral. Ninguém pediu nada, ninguém nem vai saber porque ela estava sozinha. Isso é caridade moral. A gente precisa de sensibilidade, amor. As coisas funcionam. Para terminar, todos nós queremos evoluir em espírito. Nós, espíritas, falamos que nós estamos tendo experiências, vivências, no mundo de provas e expiação. Nós sabemos que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, que nós somos consciências. Só que, periodicamente, a gente se materializa, a gente cria, plasma um corpo, para poder validar
um conhecimento, uma percepção, uma vivência, um sentimento. Por isso que é provas. Você vai provar que o que você viu, porque a verdadeira escola é lá. Se o que você percebeu lá, se o que você concluiu lá, você realmente aprendeu a lição. Então, você encarna para tentar validar aquilo. Por isso que é provas. E expiação. Aquilo que você tirou do universo de maneira inadequada, você encarna para devolver para o universo. Por isso que alguns espíritos não conseguem construir, né, a máquina biológica perfeita, porque ele já devolveu parte na hora que ele encarnou, na hora que foi plasmar a máquina, faltou energia. E por isso que algumas pessoas têm problemas, o espírito não consegue controlar essa máquina, porque está faltando energia para ele. Às vezes ele está perfeito, né, fisicamente, você olha, a pessoa, era para ser perfeito, mas o espírito não consegue controlar a máquina. Falta energia. Precisa de expiação, provas. Então, todos nós aqui estamos aqui porque a gente precisa provar algumas coisas e expiar outras. E todo mundo sonhamos em um dia poder começar a encarnar num mundo de regeneração, onde ainda vai ter coisas para ser corrigidas, mas não vai ser mais um campo de provas e expiação, vai ser um campo de regeneração. A gente já vai estar mais evoluidinho. Pode ser esse próprio orbe, esse planeta, pode ser um outro. Né? A gente passeia pelo universo. Muitos de nós, é a primeira vez que está encarnando nesse planeta. Nem encarnou aqui, tá? É a primeira vez. Mas isso é papo mais de hora. Mas, enfim. Então, nós sonhamos, né? Como se eu estou aqui na cidade e quero morar num condomínio, afastado, um lugar mais pacífico, mais tranquilo. Né? Estou aqui em São Paulo, na cidade, e quero ir para a periferia, morar numa casa de camping, que é o mundo de regeneração. Bem, aí eu indo para o condomínio, para esse mundo, eu vejo lá uma plaquinha. Pare, diminua a luz externa, ligue a luz interna e identifique-se. De novo, você está indo para esse condomínio, para esse mundo de regeneração, e chegando lá você vê a plaquinha. Pare, diminua a luz externa, ligue a luz interna e identifique-se. Pare. Vamos interpretar porque a plaquinha está querendo dizer. Pare. A gente precisa parar de fazer as coisas de maneira automática. De querer fazer as coisas logo. A gente até tá, hoje, a maioria de nós não tem paciência nem de ver um filme. Né? Se der para acelerar para ver já o final do filme, a gente acelera, coloca 1,5 vez, 2, vídeo no YouTube, filme, seriado. Às vezes a gente avança só para ver o final, para tentar... Tem gente rindo porque tem gente que faz isso, né? Porque a gente está acelerado. E aí a gente não percebe, por exemplo, o senhorzinho que está sem blusa. Então pare. Perceba, sinta o mundo à sua volta, viva o presente. A palavra já diz presente. Viva o presente. Pare. Desligue, ou melhor, diminua a luz externa. Se conecte menos à matéria. Busque menos o prazer. Não é proibido ter dinheiro, ter carro, ter casa, mas a gente não pode viver em função disso. Porque eu estou gastando, a gente tem energia. Se eu ficar preocupado e sofrer porque não tem um carro do ano, porque não tem o modelo de carro que eu gostaria de ter, eu estou gastando energia à toa. De vez gastar energia em melhor ser, em ganhar poder de ser, em me melhorar como espírito. Eu posso ter um carro, mas não preciso sofrer porque não tenho determinado bem. Estou dando exemplo bobo, extravasem isso para tudo. Diminua a luz externa, não viva por ter. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. O que eu sou eu nunca deixo de ser. Diminua a luz externa, diminua o vínculo com a matéria. Principalmente para fazer caridade moral. Porque caridade material, eu dou o que tenho. Caridade moral, eu dou o que sou. Então, eu preciso diminuir a luz externa. Ligar a luz interna. Me espiritualizar. Lembrar, ter a consciência que eu sou um espírito em evolução. Eu não sou esse corpo. Não sou eu que tenho fome, não sou eu que preciso dormir. É o meu corpo. A gente confunde o nosso ser com o corpo físico.
Ligue a luz interna. Nós somos espíritos e temos um corpo. E, né, identifique-se. Separou, né, se desconectou ou diminuiu a conexão que você tinha com o mundo externo, está se espiritualizando mais. Então, agora, procure definir objetivos, metas, tarefas. Como dizem, se a gente não tem isso, a gente deixa o vento nos levar, a vida nos levar. Eu preciso definir objetivos, metas, para poder evoluir de uma maneira melhor, tanto materialmente como espiritualmente. E a plaquinha tem mais uma mensagem. Sorria, você está sendo filmado. A nossa consciência está o tempo todo, quer queiramos, quer não. Nós influenciamos o universo, e o universo nos influencia. O tempo todo, causa e efeito. Tudo que nós pensamos, sentimos, falamos ou fazemos, influencia o universo à nossa volta. Aí o universo nos responde de acordo, que é o efeito que retorna para nós, de acordo com os nossos feitos. Causa e efeito. Então temos que lembrar disso. Bem, vamos agora fazer o nosso encerramento, que eu já falei demais.